Curso de C#, aula 16. Nós vamos exibir registros no Data Grid View. Ele é semelhante ao DB Grid, tanto do Lazarus quanto do Delphi. E também o Visual Basic que tinha, né? E agora colocar no C#. Apenas esse nome, Data Grid View, né, é um pouco exagerado. Não precisa até Data Grid View. Só Data Grid. Não existe um data grid, uma grade invisível. Então não precisava de view. Tem que mostrar a vocês que vão passar aperto com isso. Você manda exibir caixa de ferramenta, não tem controle nenhum. Isto é Microsoft. Aí você precisa redefinir caixa de ferramentas. Aí fala, configuração padrão serão restauradas, todos os personalizados serão removidos. Continuar. Sim, aí você vai lá, dá a opção, ele ainda não apresenta, aí você fecha. Aí você faz, não, vou mandar exibir de novo. Aí, de novo, não aparece nada. Então você tem que dar redefinir e aí você tem que fechar o Visual Studio. Tem que fechar o Visual Studio, ó, ainda fechei o programa errado por essa porcaria. Você fecha ele e tem que abrir de novo. Agora vamos ver se ele abre de novo. Abre o projeto e mostra o que está lá dentro. E ainda tem essa demora do tal do IntelliSense aí e tal. Gente, é demais um software desse, viu? É muito ruimzinho, ó. E ainda dá, ó. Não há controles utilizáveis nesse grupo, ó. Aqui, na caixa de ferramentas. Vamos ver. Vamos fechar na esperança que apareça. Eu seleciono o form, dou exibir, caixa de ferramentas. Pronto. Aí só aí aparece. Então eu tenho dó de quem mexe com Visual de Studio, viu? É uma porcaria mesmo. Então depois de perder esse tempo aí, né? Bom, a gente arrasta Data Grid View aqui para dentro. Data Grid View. Tá aqui. E ainda é difícil de achar. Então vamos lá. Todos os controles têm essa minúscula pingolinha aqui, ó, para vocês poderem fazer alterações. Então ele está aqui, eu deixei com habilitar inclusão, habilitar edição, habilitar exclusão. Deixei os defaults aí, coluna 1, coluna 2, porque o nosso intuito é outro. Ele não vai ter, no caso de SQLite, fonte de dados. Eles não colocaram ainda. Então nós vamos ter que fazer uma meia trava aí. Vamos tirar esse controle que ele botou aqui indevidamente. Então vamos ao nosso data grid. Vamos ver as propriedades mais importantes aqui. Eu procurei uma que tivesse o autoajuste das colunas. Ele pode definir, vocês viram lá, editar colunas. Nós vamos abrir. Mas ele não tem aqui no comportamento algo para fazer um autosize das colunas. Ele tem disso, ó, do column headers. Se o tamanho não der, ele faz o ajuste. Mas para dados, não. Eu tentei aqui no row headers também, mas só vale para os cabeçalhos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que editar as colunas, ir em cada uma e colocar o tipo de comportamento. Infelizmente. Então, a gente coloca aqui o Auto-Size Mode da coluna 1, eu coloquei na coluna 2, All Cells. Então, ele vai dar um Auto-Size. Na coluna 1 não precisa, porque é o código e ele é pequeno. Então, ele é até menor do que o título da coluna. Então, não precisou. Ele deveria ter um Auto-Size para o grid, né? E não a gente precisar ir coluna a coluna, né, para ajustar. Mas, como eu sempre digo, é Microsoft. Bem, e onde devemos colocar nosso código? Esses outros aqui, ó, tem configuração, vou até fechar. O program é o principal, que tem um main onde nós usamos o insert para fazer a primeira conexão e testar rápido. Mas o local certo para fazer isso, para apresentar o conteúdo em um controle, é óbvio que é no form. Tanto é que a aplicação manda executar o form. E não é no designer que ele é responsável pelo desenho. Então nós temos que ir no form1.cs, a classe do form, e ir no evento form load,
Porque a semelhança do HTML, em que eu vivo falando que você precisa garantir que a página foi carregada, para garantir, se eu for colocar alguma coisa no grid, eu tenho que garantir que o form todo esteja carregado, porque com isso eu tenho a garantia de que todos os controles do form, e o data grid está no form, foram carregados. Compreenderam? Senão tem o risco dele falar e dar uma mensagem de system aqui doidona, né, falando que o controle ainda não está disponível e que não acha campo texto para colocar, umas coisas assim. Então é aqui no form load, em form1.cs, que eu vou colocar o código para executar e preencher o data grid. Bem, primeiras providências em relação às bibliotecas, é óbvio, né? Tem que colocar using data system e system data SQLite, é primordial. Bem, então agora nós vamos no evento load do form e nós podemos colocar aqui a URL do banco, onde é que está aqui dentro do meu sistema de arquivos. Eu preparo um STR-SQL vazio e faço a conexão ao banco. Aula passada eu expliquei isso. Eu instancio o SQLite Connection. Bem, aí eu abro a conexão. Eu faço a sentença SQL para a listagem dos registros que vão aparecer no grid. Agora eu faço um command, tá, de execução, porque na aula passada vocês viram que o insert ele não exige um intermediário para registros. Ele manda executar e acabou. Aqui eu preparo um command, SQLite command, com o SQL e a conexão, são os parâmetros. E o result set, né, um dataset de resultado de leitura vai vir aqui em result, após eu dar o command execute reader. E o data grid view, né, eu chamei de dt grid v, para ficar bem abreviado, e faz referência ao controle do form, ó. Então o D substitui o form e eu aponto para ele, é o data grid view 1, aquele que eu mostrei para vocês em cinza lá que está com as colunas. Então eu faço o loop de leitura. Vocês veem que eu fiz o programa o mais simples possível, tá? Para vocês terem ideia. Eu vou botar essa chave aqui em cima para vocês terem uma compreensão melhor da indentação. Então, a cada registro lido eu tenho que instanciar uma nova row, tá? Uma nova linha. Então eu dou add new object e esse object é mais ou menos parecido com a estrutura de um JSON, né? Ele começa com colchetes apenas, não tem a chave inicial, né? Que a chave inicial que aparece é da própria sintaxe apenas, tá? Então, eu tenho lá as colunas code e razão social, tá? Estou usando a mesma tabela da aula anterior, correto? E dou o fechamento da conexão, correto? Então, aqui eu só li para dentro do DataGrid V, né? As linhas dos registros, né? Então, não preciso fazer mais nada, porque aí ela é exibida. Positivo. Agora, estou estranhando aqui que o form não está fechado com chave. Ah, não. Está tudo fechado com chaves aqui. Beleza. Tá bom? Então, só de eu fazer isso, dar o add no dtgrid view dos valores lidos, ele nos dá o resultado que vocês estão vendo aqui na execução. Vocês veem, já foi executado uma vez e como que ele demora. Então, ele exibe todos os registros. Eu fiz, como eu bem expliquei, o widget ajustável, né, largura ajustável. Então, ele viu que o maior registro é Irmãos Guimarães Distribuidora, então ele ajustou a coluna 2. Apenas estou agora com um título a mais aqui, né, além dos cabeçalhos de coluna 1, coluna 2. Tá certo? De fazer isso porque temos que fazer um exemplo o mais simples possível, para não ter que alterar os parâmetros do DataGrid, né? E ele dá algum erro por causa de campo de texto. Tá ok? Bem, então ficam as críticas aí ao Visual Studio, lembrem-se delas, né? Tomara que eles melhorem o software. Você gasta muito tempo consultando na internet
os bugs que ele dá e a produtividade cai. A gente tem que pegar programa pronto que a gente faz e alterar só campos mesmo, se a gente quiser ter alguma produtividade. Coisa nova, controle novo, não dá não. O desempenho dele é muito lento. Então ficam aí as críticas, né? Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 16.